Olá, sabe, nesse mundo de hoje que está cada vez mais complexo e cheio de incertezas, fica a pergunta: como é que a gente vai além do puro achismo para conseguir resultados estratégicos que sejam de verdade? Vamos mergulhar num método que promete exatamente isso, usando ciência e governança para transformar negócios. Vamos descobrir como? E olha, tudo começa com essa frase aqui, que é muito poderosa. Ela já dá o tom de uma nova abordagem, né? A ideia aqui não é sair correndo atrás da última moda do mercado, mas sim construir o futuro em cima de uma base sólida. E essa base é a evidência. Pois é, e essa é uma realidade que, vamos combinar, todo mundo conhece. O material que a gente está analisando chama isso de mundo caos, sabe? Um ambiente super volátil, complexo, onde aquelas promessas genéricas de consultoria simplesmente já não entregam o valor que a gente espera. A complexidade de hoje exige uma resposta muito mais inteligente. Agora, o que é mais interessante aqui nesse slide é esse contraste. Fica muito claro, né? De um lado, a gente tem o modelo tradicional, com relatórios que muitas vezes acabam esquecidos numa gaveta. Do outro, uma proposta completamente diferente, baseada em rigor científico, em execução implacável. É a troca definitiva do achismo pela certeza que os dados trazem. Tá, mas e aí? Como é que essa troca acontece na prática? Bom, o nosso roteiro vai nos guiar por 5 pontos principais. A gente vai passar pelo fim do achismo, a ciência como estratégia, execução com rigor, governança e educação e, por fim, o impacto mensurável. Vamos explorar cada um para entender como o rigor técnico leva a resultados concretos. Vamos começar então pelo primeiro ponto, que talvez seja o mais fundamental de todos: dar adeus ao achismo. A ideia aqui é resolver o problema que deu origem a toda essa metodologia, lá na sua raiz. O ponto principal aqui, sabe, é o foco na execução. A transformação só acontece de verdade quando ela é absorvida pelas pessoas, por aquilo que eles chamam de software humano da organização. Ou seja, a cultura, a mentalidade, as habilidades de toda a equipe. É uma virada de chave. O objetivo final não é um relatório, é uma mudança real, que dura. Certo, mas como é que se chega numa mudança tão profunda assim? E isso nos leva direto para a solução que eles propõem. Usar a ciência não só como uma ferramenta, mas como a própria estratégia do negócio. Para entender essa abordagem, a chave está toda nessa sigla ICT. O ITD não é uma consultoria qualquer, é um instituto de ciência e tecnologia. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a base de tudo não é a opinião de um consultor, mas sim um método científico, aplicado com todo o rigor aos desafios do negócio. E só isso já o diferencia de quase tudo que existe no mercado. E essa identidade de ICT, é claro, se reflete numa visão de futuro, uma visão de longo prazo bem clara. Não se trata de fazer projetos pontuais, mas de construir um legado de resultados de verdade, conectando ciência, financiamento e uma execução que seja ágil de fato. E esse ponto aqui é fundamental. Ele mostra que a visão vai muito além do lucro. O impacto global não é só um detalhe para o marketing, é o princípio que guia cada projeto. Cada transformação de negócio é vista como parte de um compromisso maior com o futuro mais sustentável, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Beleza, a gente já entendeu o porquê dessa abordagem toda. Agora vamos mergulhar no como. Como é que todo esse rigor científico se transforma num processo prático que elimina riscos e garante que os resultados vão ser entregues? Olha, esse processo é bem interessante. Tudo começa com um diagnóstico de maturidade, um mapeamento científico para achar os problemas reais, não aqueles que a gente imagina. Depois, eles medem a prontidão das equipes com o QMD, o quociente de maturidade digital, para já se antecipar a qualquer barreira cultural. Em seguida, eles validam as ideias bem rápido em labs de transformação, que são como experimentos controlados. E, por fim, usam um sprint para quebrar silos e usar todo o conhecimento que já existe dentro da empresa. É um caminho super estruturado para o sucesso. E por trás de todo esse caminho metodológico tem um princípio que é a base de tudo. Um binômio que liga diretamente o método científico com os resultados que realmente fazem a diferença para o negócio. Então, a primeira parte do binômio é a sequência. Isso quer dizer que nada é feito por acaso. Cada passo segue uma lógica, um método, garantindo que o processo seja disciplinado e totalmente baseado em evidências concretas, e não em achismos. Já a segunda parte, a consequência, é o que garante que todo esse trabalho científico tenha um propósito claro e imediato.
cada ação está diretamente ligada a um resultado que pode ser medido, a um KPI que a liderança pode ver e sentir no dia a dia da operação. É a prova real de que o método funciona na prática. Certo. Agora, o que é que sustenta tudo isso, né? Quais são as estruturas que permitem que essa transformação aconteça e, o mais importante, que ela seja duradoura? Bom, a resposta começa com um modelo de governança bem diferente do tradicional. Em vez daquela hierarquia rígida, que pode ser bem lenta, a inspiração vem das DAOs, ou organizações autônomas descentralizadas. É como se fosse uma rede de especialistas que se juntam para um projeto, o que permite que as decisões sejam rápidas, transparentes e sempre baseadas na melhor expertise, sem barreiras burocráticas no caminho. Olha, essa frase aqui, ela muda toda a perspectiva. A entrega de um projeto não é o fim da linha. Na verdade, é o ponto de partida para o que eles chamam de perenidade, ou seja, a criação de valor a longo prazo. E a ferramenta que eles usam para criar essa continuidade, essa perenidade, é a INT School. Ela serve para garantir que todo o conhecimento gerado durante um projeto não se perca. Pelo contrário, ele se torna um ativo da empresa, sendo enconturado na cultura através de treinamento e colaboração contínua. É o que faz a inovação continuar pulsando de forma autônoma. E agora, a gente chega na parte do impacto, o resultado final, real, mensurável e, o mais importante, um modelo financeiro sustentável para a inovação que todo esse processo foi desenhado para gerar. Para mim, essa é talvez a ideia mais genial de todo o método. A inovação não precisa vir do caixa operacional da empresa. Existe um modelo financeiro que pode fazer com que ela se pague. Vamos ver como isso funciona? A ideia é super simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. O modelo usa inteligência financeira para transformar o que seriam obrigações fiscais em combustível para inovar. No Brasil, por exemplo, isso pode ser feito usando incentivos como a Lei do Bem, que permite que as empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento e abatam isso dos impostos. Basicamente, o dinheiro que já ia para o governo é reinvestido na própria transformação da empresa. E no fim das contas, é isso que resume tudo. É a aplicação da inteligência de um instituto de ciência e tecnologia para resolver os desafios mais complexos que as organizações enfrentam hoje em dia. E para fechar, fica essa provocação, né? Depois de conhecer um caminho claro que troca o achismo pela evidência, a pergunta que fica não é sobre quando vamos discutir o futuro, mas sim sobre quem está realmente pronto para começar a construí-lo agora.